Oi, gente, tudo bom com vocês? A gente está de volta com mais um capítulo, mais um vídeo do livro Os Embaixadores. Olá, tudo bem? Que bom estar de volta com vocês. Hoje vamos estudar mais um pouquinho aqui sobre essas histórias que vai nos ajudar muito na nossa caminhada cristã. Sim, e hoje são dois capítulos muito bons, mas antes da gente estudar os capítulos de hoje, só quero lembrar você que se você ainda não é inscrito no canal, para não perder mais tempo, para se inscrever, e assim você não vai perder mais nada, ativa o sininho para receber as notificações, e aí você vai ficar por dentro de tudo que sair aqui no canal do Lição Ilustrada. Além disso, também deixa seu like aqui nesse vídeo, né? Se você gostou, deixa seu like, que assim vai ajudar na propaganda. Como é que fala? Na divulgação aqui, né? O YouTube vai entender que o vídeo é legal e vai indicar para outras pessoas. Deixa seu comentário aqui também para que a gente possa interagir mais. Tem poucas pessoas comentando. Comenta aí, fala o que você achou do capítulo, o que chamou a sua atenção, o que falou a você, né? O que você sentiu ao ler os capítulos, ao estudar aqui com a gente, né? No bate-papo. O que você aprendeu e que pode colocar em prática na sua vida, enfim. Fala aí alguma coisa pra gente poder bater um papo aqui nos comentários. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim eles também vão ter acesso a esse conteúdo, vai conhecer mais da palavra de Deus, né, do estudo de profecia também. E só um recadinho, no vídeo da semana passada, eu comentei que a gente tinha feito aniversário, né? Foi aniversário do Lição Ilustrada, aí eu passei batido, nem eu lembrei que era aniversário do Lição Ilustrada, não postei nada. E não tive tempo de fazer a live de aniversário. Eu tô devendo um sorteio pra vocês que tá rolando, que era pra fazer quando a gente chegasse aos 10 mil inscritos, daqui a pouco a gente vai chegar a 11. E eu não fiz esse sorteio ainda, mas gente, é por falta de tempo, tá uma loucura. Eu até conversei com meu esposo, e depois eu vou colocar aqui, eu também não sei se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, mas eu acho legal, eu gosto de assistir às vezes de outras pessoas. Tava pensando em fazer um vlog do dia a dia aqui pra vocês passarem um dia comigo, ver como é que é a rotina de produção de vídeo, como é que eu faço e tudo mais, como que é o dia a dia aqui, no caso do Lição Ilustrada. E, gente, minha vida tá corrida. Tá bem pesado, porque além do Lição Ilustrada eu tô trabalhando com outros projetos. Eu tô tendo que... Antes eu me dedicava só pro Lição Ilustrada, então eu tinha um tempo mais pro Lição Ilustrada. Agora eu tô tendo que me desdobrar em 1001 atividades, sem deixar o Lição Ilustrada de fora, então eu tô dando, assim, mais atenção, uma preferência para os vídeos diários, para o vídeo do livro. Então, coisas fora disso acaba ficando um pouco difícil de eu dar conta. Mas eu tô devendo essa live e a gente tava comentando aqui que a gente vai ver se a gente faz um pôr do sol. Então, qualquer coisa, deixa aí no comentário também se você acha isso uma boa ideia. A gente fazer nossa live já comemorando aniversário, 10 mil inscritos que já tá quase 11, e fazendo o sorteio que eu tô devendo faz muito tempo. Acho que o pessoal que comentou lá no post não tá nem lembrando mais desse sorteio. Então, deixa aí nos comentários o que você acha da gente fazer um pôr do sol junto. E aí eu já faço o sorteio nesse pôr do sol e a gente já faz uma comemoração, faz uma live bem animada, cheia de música e receber no sábado. É isso. Dependendo se vocês gostarem da ideia, a gente pode marcar quem sabe para a próxima semana. Não vou prometer ainda, mas a gente vai ver aí as possibilidades. Porque, lembrando, por que a gente também não pode fazer à noite? Porque a gente acabou de sair de um evangelismo, deu uma pausazinha, né? Pausa entre aspas, né? Fazendo outras coisas. E agora, nesse sábado, a gente já começa outro evangelismo, juntando Semana Santa com evangelismo também em público. Então, tá corrida. Então, a noite tá bem concorrida, tá difícil da gente tirar tempo pra fazer live. Mas, enfim, é isso. Então, qualquer coisa a gente faz o pôr do sol. Deixa aí o que você acha da ideia. E os capítulos dessa semana são os capítulos 33 e 34 aqui dos embaixadores. E o capítulo 33 tem o título Trabalhando em Meio às Dificuldades. A gente falou sobre trabalho essa semana, né, na lição. Se você não acompanhou a lição dessa semana, eu vou deixar linkada aqui a playlist. Então você vai poder ir lá primeiro ou depois você escolhe e assistir os vídeos da semana, da lição dessa semana, que foi baseada nesses capítulos que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, trabalhando em meio às dificuldades. Eu achei bem interessante aqui esse começo, onde você fala um pouco sobre isso, que eu acho que, né, no livro já começa falando que os judeus, é uma prática, né, dos judeus, ensinando uma profissão para os filhos, né, para as pessoas, desde pequeno, e mesmo se eles fossem muito ricos. E essa profissão era profissão, algum tipo de atividade física, de trabalho braçal mesmo, né, aquela coisa de boa, administrar alguma coisa de boa, que eu falo assim, né, de não exigir esforço físico. Mas não é nada tipo só de comerciante, nada assim. É trabalho braçal mesmo, pra pegar no pesado. E eles achavam importante e achavam até um pecado que quando isso não acontecia. Eles tinham que saber trabalhar em alguma coisa. É uma obrigação dos pais ensinar uma profissão para os filhos, né? Se eles falhassem nisso daí, seria complicado. E é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia foi ao contrário, né? Em vez de ensinar o filho a trabalhar, agora é até crime você colocar a criança para trabalhar, né? Enfim, eles prezavam por isso, ensinar uma profissão, que os filhos soubessem uma atividade
tivessem uma profissão independente, se eles fossem muito ricos. E Paulo, e o nosso personagem, né, que a gente continua estudando sobre o ministério dele, ele, como um judeu, por mais que ele também era um romano, mas como um judeu, ele aprendeu também uma profissão, o que lhe foi muito benéfico, né, posteriormente. Então, a profissão que Paulo aprendeu, fala um pouquinho aí sobre essa profissão e como isso foi interessante, né, foi benéfico para o ministério dele. Isso, Paulo ele aprendeu a fabricar tendas e isso dava um lucro muito bom na época, porque existia exércitos com soldados que ficavam em guerra, acampados e tal, e precisavam de tendas, né? Então era um trabalho bem lucrativo. E lembrando que ele era rico, Paulo veio de uma família com boas condições financeiras, então já mostrando que mesmo aquelas pessoas que tivessem uma boa condição financeira, ainda assim aprendiam um tipo de trabalho que a gente pode considerar até humilde. Isso, Paulo ele foi criado no meio do judaísmo, aprendeu essa profissão e tinha essa cultura toda. Agora ele começa a fundar igrejas no meio do povo grego, nas cidades que eram gregas. Corinto, Tessalônica, Éfeso. E ele percebe que o povo, os jovens, não gostavam de trabalhar. As pessoas ali ficavam como sanguessugas, encostadas umas nas outras, né? Comendo o que os outros davam. E principalmente aqueles que se tornaram cristãos, porque ao ouvir falar que Jesus foi para o céu preparar um lugar, que ele ia voltar e que instituir um novo reino, tipo, depois que eles conheceram o evangelho, eles falaram, então pra que eu vou me preocupar em adquirir coisas aqui? E na carta o apóstolo Paulo ele começa aconselhando, e ele chega até a falar uma coisa assim, que quem não trabalha não devia comer, né? Quer dizer, ele jogou duro mesmo, com todo o cuidado ali que ele teve para falar. Uma das coisas que o apóstolo também deixou claro é que ele estava se sustentando. Por ele ver essa situação das igrejas novas, o povo já sustentava jovens que não queriam trabalhar, um vivia encostado no outro. Então Paulo ele resolveu a não dar gastos nenhum para essas pessoas gregas. Ele decidiu ele mesmo trabalhar para ganhar o seu sustento, né? Por mais que ele recomendou que quem dedica a vida para o Evangelho deve viver do Evangelho, mas ele entendeu que naqueles lugares que ele estava, se ele fosse depender dos irmãos para sustentar ele, para cuidar dele, ia sair muitos boatos naquela região, porque o povo ele conheceu a realidade da cultura, o povo iria criar situações dizendo que ele estava enricando em causa própria, porque tudo o que existia naquela região era com segundas intenções. Era assim, eles tinham preguiça de trabalhar, mas eles viviam querendo ganhar dinheiro sem trabalhar. Igual hoje aqui em muitos lugares, tem muitos jovens que a gente quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Eu queria dar uma de esperto. Quer ganhar dinheiro mentindo, roubando, inventando coisas assim fáceis, um tipo de fraude, de corrupção para ganhar dinheiro. Então, naquela época, naquelas regiões, era mais ou menos assim, tudo era para ganhar dinheiro, menos trabalhar. E Paulo sabia que se ele fosse viver do evangelho, que os seus irmãos fossem cuidar, sustentar ele, porque ele estaria dedicado à pregação, muitos iam sair falando que ele estava pregando para ser sustentado. Estava usando o evangelho em causa própria para se enriquecer. E eu achei interessante aqui uma parte que fala que muitos desses jovens que ficavam ociosos, ficavam se intrometendo na vida alheia. Eu fico pensando assim, como isso é associado, por isso que fala que tem o ditado que mente vazia é a oficina do diabo, porque a pessoa não tem atividades boas, né? Não tem um tipo de atividade interessante na vida, e aí tem muito tempo ocioso, sem ter o que fazer, acaba indo cuidando da vida dos outros ao invés de cuidar da própria vida. Isso mesmo, ele combate aqui a fofoca, que quem tava sem fazer nada acabava cuidando da vida dos outros, e é assim até hoje. Hoje nós estamos vivendo num país que está bem parecido com esses países aí que ele estava trabalhando. Muitos jovens não querem trabalhar, os adolescentes não querem trabalhar. Tomara que não seja o seu caso. Né? Não é o seu caso, porque vocês que assistem a Lição Ilustrada são tudo trabalhadores. Então assim, a gente sabe que mesmo a gente novo ainda, criança, adolescente, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que aprender alguma coisa na vida. Senão a gente vai viver de quê? A gente tem que aprender, pelo menos, levantou, arruma a cama, limpa a casa, ajuda na lavada de prato, na lavada de roupa. O pai tem um trabalho ali manual, aprende com o pai a profissão dele, entendeu? Depois você vai estudar, aprende outra profissão na faculdade. E tem que ser assim a vida. Só que na atualidade a gente percebe, tem pessoas aí de 30 anos, quase 40, que vivem encostados nos pais. É os pais que sustentam, é os pais que dão roupa, é os pais que dão o que comer. E aí, essa pessoa tem tempo suficiente só para tratar da vida dos outros. Aí vira um monte de especialista em religião, em política, não conhece nada, não tem uma profissão, não ganha R$1 trabalhando. Quer dinheiro fácil, quer que chega dinheiro fácil para eles, e aí vira especialista para falar da vida dos outros.
Aí fala mal de pastores, fala mal de igreja, fala mal de política, fala mal do vizinho, fala mal de todo mundo. Porque tem tempo. Se estivesse trabalhando, ia estar se desenvolvendo fisicamente, estaria crescendo também financeiramente. Você pode ver, os judeus até hoje têm esse costume, aprender uma profissão enquanto ainda é criança. Você pode pegar uma lista das pessoas mais ricas do mundo que você vai ver que boa parte que está lá são judeus. Porque trabalham, aprendeu a profissão, eles querem ocupar a mente, eles querem cuidar da profissão deles, eles querem avançar, eles querem conquistar. E nós precisamos ter isso também em nossa vida. E esse problema que estava acontecendo lá com Paulo, acontece hoje, aconteceu durante toda a história do mundo. Aqui fala também, a Ellen White comenta sobre o período da Reforma, em que Lutero, Wycliffe, eles tiveram que combater ensinamentos, muitas pessoas estavam usando até a Reforma, a religião, para defender a ociosidade. Precisava mais trabalhar. Não precisava trabalhar porque a gente tinha que gastar nosso tempo com coisas espirituais. Então o pessoal começava a falar que a gente não deveria gastar tempo com trabalho, com as coisas seculares do dia a dia e só se dedicar às coisas espirituais. Só que a gente sabe que na prática as pessoas não vão fazer isso. Ao invés de se dedicar às coisas espirituais, elas vão se dedicar, assim como você falou, a cuidar da vida dos outros, a cuidar de coisas alheias que não vai trazer benefício nenhum. E outra, nós somos... Nós temos a parte espiritual de nossa vida que a gente tem que realmente tirar tempo, gastar tempo para crescer espiritualmente, mas nós também somos matéria, nós somos seres que precisam de coisas materiais. Então a gente precisa também cuidar do nosso intelecto, do nosso corpo físico, a gente precisa cuidar de nós como um todo, não só uma parte da nossa vida. Temos que deixar de ser uns sanguessugas. Aqui no nosso país mesmo existe planos governamentais, planos sociais que distribuem renda, né, que ajuda famílias, e isso é muito bom. Né? Tem famílias que talvez não têm muitas condições e recebem um recurso e ajuda muito. Só que, infelizmente, muitas pessoas que talvez já não gostam de trabalhar ou talvez não conseguiu aprender uma profissão, às vezes fica encostado ali a vida inteira, dependendo de um governo, dependendo do poder público, de um auxílio, para poder se manter a sua família e viver uma vida toda passando dificuldade. Porque não se empenhou, não quis aprender uma profissão, não teve esse empenho para trabalhar, para buscar, para se desenvolver. Então fica uma vida assim numa maresia, sem propósito, sem propósito. E esse não é o desejo de Deus para nós. É lógico que um ou outro pode passar dificuldade, lógico que pode. Nós não estamos livres, né, de passar alguma dificuldade e precisar de ajuda uns dos outros e até do poder público. Ninguém está livre, mas isso não é para nós ficarmos eternamente dependentes de outras pessoas. Já falo que geralmente esse tipo de coisa é um auxílio para um momento específico da vida, para que a pessoa consiga erguer, não é para ela viver assim a vida inteira, é só para que ela, é uma ajuda, para que ela consiga sair daqui. O apóstolo Paulo menciona aqui que teve vezes que ele precisou mesmo, que ele estava passando até fome, não tinha nada para vestir, e pessoas se sensibilizaram e o ajudaram. Mas a maioria das vezes ele estava na sua profissão, fazendo dinheiro e recebendo o salário dele, gastando na pregação do Evangelho. Não só para ele, mas ele também ajudando. Eu achei muito interessante porque, tendo que encerrar essa parte, que ele também comenta que muitas pessoas cristãs achavam ruim Paulo tirar tempo para trabalhar num serviço tão humilde, num serviço braçal, de esforço físico e tal. Eles achavam que ele, como um apóstolo, um pregador do Evangelho, era como se fosse uma coisa... inferior, que ele trabalhasse nesse tipo de emprego, e aí ficavam até criticando Paulo por ele fazer isso. E eu achei interessante que a Ellen White fala aqui que todo trabalho é uma bênção, não existe nenhum tipo de trabalho, né, digno que seja ruim para que a gente desenvolva, que a gente não possa fazer. E até comenta aqui que nesses momentos Paulo nunca deixou de ser um ministro, porque enquanto ele estava fabricando tendas, ele pôde ter contato com pessoas que talvez ele não teria contato com essas pessoas lá na sinagoga pregando. Então ele teve contato com pessoas enquanto ele estava trabalhando no seu emprego secular, ele também estava trabalhando como ministro do Evangelho, falando do Evangelho, de Jesus, para essas pessoas que talvez não teriam oportunidade de outra forma. Então é uma lição para nós também, porque tanto qualquer um de nós temos nossos empregos e tudo mais, mas que a gente, em primeiro lugar, a gente é ministro de Jesus, né? A gente é ministro do Evangelho também. Então, independente do trabalho que a gente desenvolva para o nosso sustento, a gente deve também usar esse ambiente, essa situação, para que a gente possa levar a mensagem para as pessoas que talvez elas não ouviriam de outra forma. Isso, tem algo bem interessante que ensina para nós nesse capítulo, porque assim, tem pessoas que dizem assim, eu não prego o Evangelho porque eu não tenho tempo, eu tenho emprego e tal.
Mas aqui Paulo está mostrando que ele trabalhava e dedicava também para pregar o Evangelho. Ou seja, não existe desculpa para você não pregar o Evangelho. Ele está aqui no próximo capítulo, a gente vai entender um pouquinho também que existem pessoas que dedicam a vida para o Evangelho, são sustentadas pelo Evangelho. Essas pessoas não devem se envolver ungidas com por outro tipo de Deus, trabalho. não se envolvem com outro tipo de trabalho. E existem pessoas chamadas que têm outro tipo de trabalho para pregar no trabalho dele. Hoje eu não tenho assim outro emprego, né? Eu dediquei minha vida para o ministério. Estudei teologia e estou trabalhando na obra de Deus. Mas antes de eu estudar, eu trabalhava em plantações, trabalhava em construções, trabalhava de motorista. E eu nunca deixei de pregar o Evangelho. Sempre fui um pregador. Pregava nas igrejas, pregava nas ruas, distribuía materiais, pregava para os colegas de trabalho. E teve pessoas que foram impactadas, pessoas que foram alcançadas através desse trabalho. Então, uma profissão, um trabalho, nunca é desculpa para nós não pregarmos o Evangelho. Então, com essa introdução que você fez aí, vamos falar agora um pouquinho do capítulo 34, para a gente encerrar esse capítulo aqui. Está dentro disso que você falou, que fala sobre a alegria de cooperar com Cristo. E fala... E o capítulo está falando disso, né? De que todos nós devemos nos envolver na pregação do Evangelho. Sejam aqueles que, assim como a gente deu o exemplo de Paulo, que trabalhava em seu emprego e ainda assim pregava o Evangelho ali naquele ambiente, como pessoas que vivem uma vida exclusiva para trabalhar em prol do Evangelho, no caso os pastores, evangelistas, né? A gente tem aí algumas pessoas que dedicam a vida exclusivamente para a pregação do Evangelho e são sustentadas pelo Evangelho também. Então, capítulo 34. O que a gente pode tirar de lição, assim, já do que você estava comentando? Aí, essa diferença entre pessoas que pregam o Evangelho dentro das situações do dia a dia e pessoas que vivem uma vida exclusiva para a pregação Aqui do Paulo, ele dá várias recomendações e a senhora White, ela fortalece, né, aqui, as atitudes do apóstolo Paulo. E aqui ela é bem enfática nesse capítulo, em que pessoas que são chamadas por Deus dedicam a vida integralmente só para pregar o Evangelho. Essas pessoas, elas serão sustentadas pelo Evangelho, né? Nesse caso aqui na nossa realidade, a maioria são pastores, né? Famílias pastorais. E ela também deixa claro que essas pessoas que dedicam a vida totalmente, elas não podem ter outro emprego ou outra renda, porque assim tendo outra renda, elas vão estar dividindo a atenção. Então existem dois chamados, pelo que é escrito aqui nesses dois capítulos. Um chamado é para quem tem sua outra profissão e trabalha. Ele vai ser um evangelista onde ele está ganhando o seu salário. Que é chamado aqui de evangelista de sustento próprio. Isso, ele é. Se todo mundo fosse sustentado só pela obra, para pregar, quem ia pregar lá nas empresas, lá nos trabalhos? Não haveria essa possibilidade de pessoas lá que só seriam alcançadas por você. E de onde viriam os recursos também? E também não haveria recurso. Então Deus faz dois tipos de chamado. Um chamado para o evangelista que está no seu emprego, para ele, como Paulo fez, e um chamado para o evangelista que dedica a vida só para isso. É um tempo integral que o outro também não conseguiria fazer. Há esses dois tipos de chamado. Agora, antes de você continuar, só lembrando que existem esses dois tipos de chamados, mas todos são chamados. Aqui Ellen White fala que... Todos são chamados por Deus. Por Deus, todas as pessoas, todos são chamados. Cada um com um chamado diferente, mas todos são chamados. E eu achei muito forte que Ellen White fala aqui que o ímpio, né, ele vai ser julgado pelas suas decisões, pelas suas próprias ações. Mas ela comenta que se nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos a mensagem, né, de Jesus, não dissuadi-lo, não fizermos de tudo para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, de levar a mensagem para ele, ensinar, mostrar o certo e o errado, ele vai sim ser condenado ou vai ser julgado pelas suas próprias escolhas, mas que nós vamos ser considerados responsáveis pela morte dele. Eu acho isso muito forte, porque isso quando nós não fazemos a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, nós estamos livres, né, dessa condenação. Mas quando a gente conhece as pessoas, sabe que as pessoas estão num caminho de erro, num caminho de morte, e a gente não faz nada para dissuadi-lo disso, para mostrar para ele que ele deve seguir um outro caminho, que Deus tem um outro propósito para a vida dele, e levar a mensagem para essa pessoa, nós vamos ser culpados da perdição daquela pessoa. Isso é muito forte. Então, todos nós fomos chamados. Cada um vai desenvolver, por exemplo, como ele deu um exemplo aqui, ele é pastor. Ele é um evangelista que trabalha e é sustentado pelo evangelho, pela obra. Eu não sou pastor, não ganho, assim,
pela igreja, vamos supor assim, eu tenho meu emprego, eu tenho minhas coisas, mas eu tô aqui falando com você, levando a mensagem de Jesus, eu trabalho com desbravador, eu trabalho em outras ações da igreja, com estudo bíblico, classe bíblica, o que for. Então, nós que temos um outro tipo de emprego, nós também temos que levar a mensagem. Nós também fomos chamados por Cristo para levar a mensagem. Isso mesmo. Então, assim, ela comenta algo bem interessante, né? Tem algumas pessoas que até receberam um chamado para dedicar a vida só para isso e às vezes percebe que tem outra profissão que dá mais dinheiro, ele abandona o chamado de pregar o evangelho para ir ganhar dinheiro. Essas pessoas estão valorizando mais o dinheiro do que Deus e prestará contas a Deus por causa disso, né? Está com amor ao lucro, ao dinheiro, e isso sempre existiu. Pessoas têm abandonado até mesmo a fé, e outros têm deixado de pregar porque quer mais dinheiro. Não tem tempo, mas está ganhando dinheiro. Não tem tempo, mas quer mais dinheiro. Não tem tempo, mas quer mais dinheiro. Essas pessoas precisam parar para refletir na vida e saber que a nossa vida aqui é curta, é passageira e tem uma missão para nós. Nós que conhecemos Jesus, nós temos uma missão que é salvar outras pessoas. Nós precisamos tirar tempo para isso daí. Antes eu vou pedir para você fazer um fechamento, mas antes disso eu vou ler um trecho que tem a ver com o que você falou e agora, que eu achei que fecha esse pensamento desse capítulo. E Ellen White diz aqui que os que cooperam com Cristo, eles não colocam em primeiro lugar o conforto próprio, nem o seu próprio bem-estar. Eles esquecem de si mesmos. Em sua busca das ovelhas perdidas, não percebem que estão cansados, com frio ou famintos. Eles têm apenas um objetivo em mente: salvar os perdidos. Eu achei isso muito lindo, muito forte, porque quando a pessoa realmente ela quer trabalhar, né, nessa obra, ela se dedica à obra de Deus, ela não está preocupada com seus próprios benefícios, com seu próprio bem-estar, ela se esquece de fome, sede, frio, desconforto. Tudo que ela consegue pensar é que tem um monte de gente aí no mundo que não conhece Jesus e vai se perder se a gente não fazer alguma coisa. Isso mesmo. Então, queridos amigos, Deus tem um chamado para mim e para você. É um chamado para salvar outras pessoas, independente do que você faz da vida, qual é a sua profissão. Você pode ser um missionário como o apóstolo Paulo foi, sem abandonar a sua profissão. Você pode ser uma bênção na vida de outras pessoas. Dedique tempo para levar essa esperança para outras pessoas. E quem estará se salvando também será você mesmo. Amém. Amém? Amém. É isso aí. Vamos pregar na escola, no futebol, no trabalho, no curso, onde você estiver, você está tendo uma oportunidade de levar a mensagem para as outras pessoas. Até no seu próprio estilo de vida. Quando você vive aquilo que você aprendeu de Jesus, você já está pregando também para as outras pessoas. Se o apóstolo Paulo tivesse redes sociais naquela época, Jesus já tinha voltado. Né? Provavelmente. Eu e você temos isso na nossa mão. Será que a gente está usando as redes sociais só para falar, sei lá, nada de relevante? Ou a gente está mostrando o nosso estilo de vida de pessoas salvas por Jesus para que todos os nossos amigos de redes sociais possam saber que a gente é diferente, que a gente está aguardando Jesus voltar e que a gente tem um estilo de vida diferente, que a gente tem uma mensagem que ele precisa conhecer? Usemos o que temos em nossas mãos para pregar o Evangelho e Jesus voltar para nos buscar. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo estudo da Tua Palavra nesse momento. Agradecemos por ter concedido a nós essa oportunidade. Ajude-nos a ter o discernimento, a sabedoria do apóstolo Paulo para prosseguir na pregação do Evangelho. Mesmo onde estivermos, no trabalho, na faculdade, onde formos, nos dê esse desejo, essa sede, essa vontade de salvar outras pessoas, assim como tinha o apóstolo Paulo. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Bom sábado para você. Amanhã é dia de Impacto e Esperança, então se você estiver fazendo essa ação aí na sua igreja, que você possa levar o Evangelho para as pessoas através da publicação. E a gente se encontra amanhã com uma nova lição, uma nova semana de estudos e semana que vem com um novo capítulo do livro. Um abraço e até o próximo vídeo.